Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, segunda-feira, falando aqui de cuidados com os nossos dentes, um pouquinho de odontologia, na companhia aqui do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos, sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos para a interação dos nossos espectadores de hoje, né, para conhecer um pouquinho mais das temáticas desse programa. Vamos lá, vou começar com uma aqui. Meu filho tem dentes tortos, mas ainda são de leite, doutor. Eu devo esperar para trocar todos os dentes para corrigir? Não, o ideal é que faça uma avaliação, né? Por volta ali dos 5, 6 anos já é muito importante a gente fazer essa avaliação. Por quê? Vai demorar dos 6 aos 12, 13 anos para ter total troca dos dentes descidos para os dentes permanentes. Então, no meio disso, a gente tem uma dentadura mista, só que desde os dentes descidos, que são os dentes de leite, o que pode acontecer? Você pode ficar esperando uma troca, mas essa troca não acontecer por falta de espaço, por problemas de desenvolvimento da base óssea, muscular. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação prévia, por volta aí dos 5, 6 anos, porque não necessariamente esperar quer dizer que esse dente vai nascer, ou às vezes ele pode até nascer, mas fora de posição. Perfeito. E isso muitas vezes as pessoas ignoram, né? E aí isso acaba gravando um problema que já está lá e que poderia ser corrigido. Com certeza, as pessoas têm essa mística, né, de falar, vamos esperar trocar os dentes, que os dentes de leite não são tão importantes, né? Até mesmo o cuidado das cáries. É fundamental a gente cuidar, porque eles que mantêm o espaço e promovem o desenvolvimento da base óssea para a troca dos dentes. Então, eles precisam estar bem posicionados, bem cuidados. A gente tem que cuidar das bases ósseas, então é fundamental. Não pode deixar os dentes de leite de lado, não. Perfeito. Próxima interação aqui é a seguinte: é possível fazer um implante, né, e colocar o dente no mesmo dia, doutor? É possível. Essa técnica é conhecida como carga imediata. Colocar o implante e já faz a coroa no mesmo dia. Claro que vai depender. E aí é do momento cirúrgico, vai depender como esse implante, no momento da inserção, como ficou a adaptação dele, o torque que ele entrou rosqueado no osso, ele entrou bem firme. Isso depende também da qualidade óssea. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar. E essa decisão é muito do momento da cirurgia. Às vezes você tem todos os exames mostrando uma boa qualidade óssea. Quando você faz a inserção do implante, você não consegue a trava necessária para esse implante. E aí precisa replanejar. Já outros casos, você talvez nem estava esperando tanto aquela carga, poder dar aquela carga e você pôde. Então, aí a gente já faz a coroa provisória de maneira imediata. E aí sempre, né, a conversa com o paciente é essa, né? Ó, esse é o plano A, porém, a gente pode ir para o plano B ou C, dependendo da situação. Com certeza. Falando de saúde, corpo humano, é um momento... Depende mesmo da cirurgia, né? A gente tem os exames que nos cercam, dá o embasamento para a gente fazer um planejamento, só que a gente sabe que às vezes esse planejamento muda. É um pequeno desvio, né? É o sentido de poder colocar o provisório já apoiado no implante. Se no momento da cirurgia não for possível, a gente vai pôr o provisório da mesma maneira, só que às vezes apoiado nos dentes vizinhos. Então é um pequeno desvio, mas hoje em dia com os exames, o planejamento, a gente consegue ter uma boa ideia disso, mas cravar mesmo só na hora da cirurgia. Muito bom. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Quanto tempo demora o processo do implante até colocar o dente, nesse caso que não foi carga imediata? Isso. Mas mesmo na carga imediata, viu, Luciano? A gente não coloca a coroa definitiva, não. É colocada uma coroa provisória, né? Para o implante ósseo integrar, vai de 3 a 6 meses. Né? Então, 3, 4 meses, normalmente a gente já está fazendo a reabertura do implante ou já iniciando o processo de prótese. Então, vamos falar que por volta de 3 a 6 meses para a gente estar finalizado já com a coroa definitiva. Reabertura do implante, né? Vamos entender esse processo, o que é isso? Reabertura, quando a gente faz o implante e não dá para a gente colocar uma coroa imediata, esse implante muitas vezes ele fica sepultado, ele fica dentro da gengiva, feito o fechamento, ele fica escondidinho ali, principalmente pacientes que às vezes fumam, a gente tem a preferência em deixar ele fechadinho ali, a gengiva protegendo até que ele faça total ósseo integração. Ósseo integração é o implante, em termos práticos, colar no osso.
Então, isso demora em uns 3, 4 meses. E aí, depois desses 3, 4 meses, a gente precisa fazer uma nova cirurgia muito mais simples de reabertura da gengiva para colocar um cicatrizador, ou às vezes, quando a gente consegue uma boa condição, esse cicatrizador já é colocado no momento da cirurgia. Não é colocado a coroa, mas é colocado no cicatrizador, que evita ter essa reabertura. Mas às vezes é necessário. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. O que acontece se eu não tiver osso suficiente para o implante, doutor? Detalhe importante, né? Para a gente colocar um implante que parece uma bucha dessas, igual se a gente fosse pregar algo na parede que a gente coloca a bucha. A gente precisa ter um volume adequado para o implante. Existem diferentes implantes, diferentes espessuras que a gente pode alterar, mas quando a gente vê, através dos exames 3D, por exemplo, uma tomografia, que não tem espaço para colocar o implante, a gente precisa replanejar. Ou mudar o sítio, né? Mudar o local de instalação desse implante. Às vezes um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, resolve. Ou mesmo fazer os enxertos ósseos. Então, aí tem uma técnica, uma cirurgia, que a gente faz o enxerto. Aí faz o enxerto, também tem que esperar aí uns meses para ter essa integração desse enxerto. Depois é feita a cirurgia dos implantes. E aí é bom destacar isso, né? Tem que ter calma nessa hora, paciência, não existe isso de ser feito em tempo recorde. Não. E às vezes tentar antecipar alguma etapa pode prejudicar. Pode. Às vezes você acha que está ganhando tempo. Em pequenas situações, que às vezes você faz o implante, fica uma pequena área, é possível a gente fazer o enxerto no momento da instalação do implante. Já quando a gente identifica previamente que não tem o volume ósseo, não tem nem jeito. E muitas pessoas às vezes querem insistir em fazer. E aí é o que você falou, Luciano, parece que você está ganhando tempo, mas aí a gente vai ter uma rejeição desse implante, a gente pode perder esse implante, e aí tem que esperar depois mais 4, 6 meses de cicatrização para refazer o enxerto, para depois refazer o implante. Vai ficar muito mais longo. É melhor que a gente faça pautado num bom planejamento, em cima do diagnóstico, em imagens 3D, faz o enxerto, espera um pouquinho, tudo no momento certo, porque é um benefício depois para a vida toda, né? Próxima participação, vamos a mais uma interação. O que acontece se eu não fizer o canal e deixar o dente infeccionado, doutor? Você está correndo um grande risco, né? Até mesmo um risco de vida, a gente pode dizer assim. Quando você não trata o canal que está infeccionado, essas bactérias que estão ali dentro do canal, elas podem sair tanto para os tecidos mole, para o osso, até mesmo para a corrente sanguínea. E aí você pode ter uma infecção, tanto local, um inchaço da face, um edema localizado, quanto também pode ter uma infecção generalizada, envolvendo o corpo todo. Então, você está correndo um grande risco, mantendo uma infecção crônica no seu organismo. E uma que a pessoa vai ter um processo de dor aí, né? Quase impossível não sentir dor. Não, então, o que acontece, Luciano? Às vezes é indolor. Porque se ela estiver tendo um ponto de drenagem, essa infecção gera um pus, né? O exudato ali das bactérias. E aí, esse pus muitas vezes gera dor, porque ele fica preso, então dá aquela pressão onde o paciente sente muita dor. Mas se ele tiver um ponto de drenagem, às vezes drena via dente ou dá uma bolinha, muitos pacientes às vezes relatam, tem uma bolinha que some e de vez em quando aparece, sai um líquido e ela some. Isso é o dreno, né? Ele expulsa ali aquele pus, então não dá a pressão. E aí fica ali meio camuflado, até um dia que dá uma alteração. Você vê, acontece muito, você já deve ter visto, a pessoa viaja e fala, nossa, viajei e tive problema do dente. Porque normalmente quando a gente viaja, a gente sai da nossa rotina, sai do padrão, cai a imunidade um pouquinho, aí as bactérias proliferam. O organismo, enquanto mantém o equilíbrio, talvez é indolor. A maioria das vezes dói, mas pode ser indolor. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Depois do canal, o dente fica mais fraco? Em tese, acaba ficando, porque tirou a parte viva de nutrição desse dente, de irrigação desse dente, que é o nervo, né, que a gente chama de polpa. E também, se a gente já chegou, em muitos casos, a um tratamento de canal, quer dizer que ele já perdeu uma estrutura grande de dente, né? Às vezes teve uma cárie grande que já chegou nesse nervo, então a gente vai ter uma estrutura um pouco comprometida, o que não quer dizer que a gente precisa extrair esse dente. Até o programa passado teve uma pergunta bem parecida no sentido de extrair ou não, a gente sempre que possível tem que fazer o tratamento do canal. E é interessante destacar isso, né? Olha, tratou, até porque esse dente ainda vai ter uma sobrevida, se a pessoa cuidar direitinho, às vezes até pela vida toda. Se eu antecipo isso, ou acho que vai ficar fraco,
já vou ter que fazer um implante de cara. Sim, um implante. E aí, assim, a gente tem outros recursos, né? É o exemplo que a gente dá. Se tiver uma unha encravada, você vai arrancar o dedo? Não vai. Você vai procurar tratar. Então, é o caminho que a gente tem que fazer e é aquele ditado popular, nada como os dentes da gente, né? E com interações, vamos à próxima questão. Um dente que já fez canal pode voltar a doer, doutor? Pode sim. Os estudos falam que 10, 15% dos tratamentos endodônticos podem voltar a ter uma reinfecção. Essa reinfecção ela acontece desde uma infiltração, que pode acontecer na restauração, você fez canal e aí restaura, ou faz uma coroa e teve uma infiltração. E aí ela vai ter uma recontaminação, não é porque você já fez o canal que você não pode ter uma recontaminação. Ou mesmo um tratamento que não atingiu o sucesso de eliminar 100% as bactérias do sistema de canal, uma fratura, às vezes ficou mais fraco, mais sensível, por algum motivo houve uma fratura da raiz, uma trinca, isso também pode trazer dor, então pode sim, infelizmente, pode ter casos que volte a doer. Perfeito. Então, é exatamente isso, né? Ficar de olho, não é? E procurar o dentista o mais rápido possível, caso volte essa dor. Exatamente. Né? E ela é mais ou menos imediata ou não? Pode demorar muito tempo aí para voltar essa dor? Não, tem casos que pode ter uma recontaminação, uma reinfecção anos, né? 10, 20 anos depois teve um problema de infiltração, como uma cárie, e aí teve problema novamente. Como pode ser imediato, logo após o tratamento, e aí pode ser por instrumentação, por medicação, pelo próprio trabalho no momento, pode ficar um pouquinho dolorido, mas aí é uma dor passageira. O que não pode é aquele pós-tratamento, uma dor persistente. Vira e mexe, eu tenho a dor. Então aí a gente tem que investigar. Perfeito. Próxima interação. Precisa colocar coroa depois do tratamento de canal? Bom, depende, não necessariamente. Depende o quanto de estrutura de esmalte de coroa que você perdeu. Se teve uma cárie muito agressiva, que prejudicou muito a coroa, distribuindo boa parte dela, aí talvez o mais adequado vai ser a gente fazer a instalação de um pino, de uma coroa, para reconstruir o que foi perdido. Agora, você teve canal e teve não destruiu grande parte da coroa, a maior parte da coroa. Foi, vamos falar assim, uma pequena parte da coroa, basta a gente restaurar. Né? Então, não necessariamente você precisa fazer uma coroa quando faz tratamento de canal. Muito bom. Mais uma interação. Próxima questão. Tenho vergonha de sorrir, pois aparece muito a minha gengiva. Tem tratamento? É um problema bastante corriqueiro nos consultórios. O paciente nos procura que ele, às vezes, nem entende. Ele tem uma queixa do sorriso. E aí, quando a gente está fazendo a avaliação, o diagnóstico, a gente entende que a altura, a quantidade de exposição de gengiva ao sorrir. Luciano, tem uma média que quando a gente sorri, dá aquele sorrisão verdadeiro, a gente tem que expor 2 milímetros de gengiva. Esse é um sorriso ideal, um sorriso jovial, vamos falar assim. Quando a gente expõe muito mais que isso, dá uma proporção e uma sensibilidade estranha no sorriso. E tem tratamento. A gente tem que identificar se é um problema muscular, que aí a gente resolve com as harmonizações faciais. Se é um problema ósseo, pode ser um problema de excesso de crescimento vertical do osso, e aí tem tratamento ortodôntico para isso e também ortopédico, às vezes até cirúrgico. Ou se é um problema de posição dos dentes, que aí a gente vai resolver com o aparelho, mudando a posição dos dentes, a gengiva e o sistema acompanha, e aí resolve bastante o problema do sorriso gengival. Então é importante a gente entender qual o motivo desse sorriso estar sendo gengival. Perfeito. E aí, de fato, né, avaliou, tem-se os procedimentos para tentar minimizar o problema. Isso, às vezes eles estão até interligados. A gente faz a ortodontia, reposiciona os dentes, melhora bastante. Às vezes a gente consegue fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia que chama gengivoplastia. A gente faz o contorno, tira um pouquinho de volume de gengiva, fica muito bom. Tem casos maiores que a gente precisa de uma cirurgia ortognática, aí tira mesmo uma fatia de osso. E outros a gente faz ali o arremate, ou se o problema for híbrido, né, um problema composto. A gente vem com a harmonização, faz ali o ajuste dos lábios, ou outro problema que pode ser lábios finos, às vezes a gente faz o preenchimento. Então tem várias situações que a gente precisa analisar. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta.
Minha gengiva sangra quando escovo os dentes. Pode ser por força na escovação? Bom, primeiro, escovar os dentes com força está errado. A gente precisa dosar a força, usar escovas macias, ultra macias, mas eu acredito que o sangramento não está vindo da escovação. Normalmente o sangramento indica um problema de infecção, uma inflamação na gengiva. Importante que você procure um dentista, faça uma avaliação. Escovou os dentes, está tendo sangramento, passou o fio dental, está tendo sangramento, procure um dentista, ele vai poder avaliar melhor, entender o que está acontecendo. Uhum. E de fato, não é? Muitas vezes as pessoas têm essa queixa e vão adiando. E quanto mais para frente, pior vai ficando o problema. Porque essa gengiva vai criando uma bolsa. Ela vai afastando cada vez mais do dente, do osso, e vai ficando um espaço entre a gengiva e o osso. E a gengiva ela é a capa do osso. E o que acontece? Esse osso começa a retrair. Você vai perdendo estrutura óssea, que é o responsável por manter o dente na boca. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Dá para corrigir dentes tortos sem usar aparelho fixo? Dá para usar. Hoje, há algum tempo, na verdade, nós temos aí os alinhadores estéticos, são aparelhos ortodônticos que são removíveis e fazem exatamente a mesma coisa que os aparelhos tradicionais fixos. O que diferencia um do outro, que você pode remover, isso é uma vantagem, né? Que você tira para comer, tira para higienizar, então traz muito conforto, é praticamente imperceptível, que ele é um plástico mesmo que encapa os dentes, como ele é uma forma futura. A gente troca a cada 10 dias essa forma e ela vai empurrando os dentes para a posição. O único sinal que a vantagem de ser removível também pode ser uma desvantagem que depende um pouco da disciplina, né, em fazer as trocas. Por ser removível, ele tem que voltar para a boca. Mas é um excelente recurso, faz a mesma coisa que o aparelho fixo e você não precisa ter nada colado nos seus dentes. Essa média dos 10 dias de troca depende do empenho desse paciente. Depende. Ou senão ele vai ficar por mais tempo em cada etapa. Exato. A troca ela pode acontecer de 7 a 15 dias, né? Muito mais que isso também não vai adiantar, porque o plástico vai deformando. Então tem que ter a colaboração. E a gente começa aí numa média e vai sentindo o caso. Depende também da dificuldade dos movimentos, do tipo de movimento, a gente acelera ou adia um pouquinho essas trocas, né? Perfeito. E, como você falou, ele não atrapalha a rotina desse paciente, Não. né? Mas tem que ter esse cuidado de higienização. Não atrapalha. Muitos pacientes têm dificuldades alimentares, né? E a gente, quando põe o aparelho fixo, acaba proibindo algumas coisas, porque pode quebrar e atrasa o tratamento. E com o alinhador estético, nós não temos esse problema. Ele tira, come o que quiser, reuniões de negócio, às vezes a pessoa fica meio... Hoje as reuniões são muito feitas em restaurantes, bares, cafés, e fica meio envergonhada, às vezes, de ficar alguma coisa presa no aparelho fixo, remove. Adolescentes, né, que têm uma dificuldade com a escovação, então os pais têm preferido bastante aí os alinhadores por conta disso. Perfeito. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Meu filho está com o queixo muito para frente. Isso tem tratamento? Tem tratamento, em diferentes épocas, né? A gente precisa entender em que fase que essa criança, ou adolescente, ou adulto está. Quanto mais precoce a gente identificar esse problema, porque aí provavelmente é um problema esquelético. Pode ser por um excesso de crescimento do osso mandibular, que é esse osso de baixo, pode ser por falta de crescimento do osso maxilar, que é o osso de cima, ou uma combinação entre os dois. Se a gente trata a criança enquanto está em desenvolvimento, em crescimento, e preferencialmente no surto pubertário do crescimento, a gente tem um resultado excelente, podendo resolver em 100% o problema ou diminuindo muito o problema para um futuro, né? Agora, se a gente já pega isso muito tardio, às vezes, dependendo da intensidade, a quantidade dessa protusão, que é esse avanço do queixo, ele tem tratamento, mas aí passa a ser um tratamento ortocirúrgico. Então, a gente precisa entender, mas tem tratamento sim. Perfeito. E essa questão, né, como a gente está falando, dependendo da época, né, constatou isso, quanto mais cedo inicia, mais tranquilo e menos evasivo o tratamento. Sem dúvida nenhuma. Os pais, os avós, os parentes ou amigos começou a observar uma criança está com o lábio inferior à frente do lábio superior, está errado. Alguma coisa pode estar saindo do padrão. O ideal é o lábio superior levemente à frente do inferior, porque o contrário também acontece. O lábio inferior muito atrás do superior. Isso também indica um problema no desenvolvimento das bases ósseas. Então, quanto mais cedo a gente identificar,
mais sucesso de a gente ter em tratamento e mais simples também. Então, você que está em casa observou essa diferença entre os lábios. O superior tem que estar levemente à frente do inferior. Notou uma discrepância grande, o inferior à frente do superior, o superior muito à frente do inferior, procure imediatamente um especialista em ortodontia. Muito bom. Última interação, última pergunta de hoje. Doutor, o aparelho pode manchar os dentes? Não, Luciano, o aparelho em si, ele não mancha os dentes. Nós usamos produtos adequados para colar essas peças nos dentes, né? Então, o aparelho em si, não. Agora, nós podemos ter um manchamento, vamos falar em secundário, né? Porque o aparelho ele dificulta a higienização. E aí, se esse paciente não higienizar bem, ele vai ter um acúmulo de placa, essa placa pode gerar uma desmineralização do dente, aí vêm as manchas brancas ou até mesmo cáries, né? Então, vamos dizer assim, numa segunda intenção pode promover, mas o aparelho em si, o ato de colar o aparelho não vai trazer um manchamento para esse paciente. Uhum. E sempre a gente fala isso, né? Olha, aparelho exige mais cuidado, mais atenção, em especial com a higienização. Muito. Então, muitas vezes você põe a culpa no aparelho, mas a culpa está aí. Tá na gente, Cuidado. A gente trabalha muito isso. Hoje nós buscamos recursos, a gente usa escova interdental, fio dental, passa-fio, os irrigadores orais, vários recursos para tentar que isso não aconteça, mas depende muito do paciente fazer a técnica, né? Se dedicar. A gente sabe que não vai ser todas as escovações do dia que ele vai conseguir ficar ali 30, 40 minutos fazendo uma boa higienização, mas é preciso que ele tire algumas vezes no dia um tempo para higienizar muito bem. Nós já falamos em outros programas, né, do comparativo do uso aí da escova tradicional e da elétrica, né? Escova elétrica e aparelho combinam? Combina muito bem. A escova elétrica, ela está muito indicada para pacientes com dificuldades na técnica de escovação, na coordenação motora. Às vezes, por algum motivo de habilidade manual, a criança, né, muito indicado para crianças, às vezes para idosos, tem uma dificuldade motora, e aí a escova elétrica ela nos auxilia muito, é um bom recurso. Muito bom. Doutor, gratidão sempre pelos esclarecimentos aqui, não é? Acho que sempre é bom ter esse bate-papo, até para orientar os nossos espectadores, fica sempre o nosso agradecimento. Eu que agradeço, sempre muito bom poder contribuir, e mande suas perguntas, que vai ser sempre um prazer estar aqui respondendo. Luciano, obrigado, viu? É isso. Bom, você sabe que você pode acessar todo esse conteúdo no educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.